Falando sobre educação, com Sandro Lira. Olá, ouvintes da maravilhosa web rádio Carvalho News. Eu sou Sandro Lira, pedagogo especialista em avaliação escolar. Iremos hoje, em nosso programa, falando sobre educação com Sandro Lira, dar continuidade de nossa análise da Constituição Federal em seus artigos 207 e 208 sobre educação brasileira. Então, no seu artigo 207, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e da gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, todos esses, o ensino, a pesquisa e a extensão estão imbricados, estão juntos, nesse desenvolvimento. Então, a característica principal da universidade é que esses três eixos existam, Primeiro, o ensino, o que se ensina, por que se ensina, a pesquisa, que é muito importante na qualidade de uma universidade, é a questão da pesquisa. E essa pesquisa chegar à comunidade, que é através da extensão, na sua formação de especialistas, de mestres e doutores, e que para que a comunidade, tanto acadêmica como a comunidade de forma geral, elas absorvam esse conhecimento, é importante que a universidade esteja se apropriando desses eixos para elevar o nível cultural e desenvolvimento da localidade. No seu parágrafo 1º, é facultativo às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Então é facultado às universidades admitir, pode também admitir. Agora existem regras para que isso sejam feito, está lá na emenda Constituição de 1996. No parágrafo 2º, que é disposto nesse artigo, aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica, incluindo pela emenda número 11 de 1996. Então, obedecendo e vendo os critérios da produção científica, que são admitidos profissionais também especialistas e pesquisadores nas diversas áreas nas universidades públicas brasileiras. Já no artigo 8, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de inciso 1, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria, na redação dada pela Emenda Constitucional número 14 de 1996. No seu inciso 2º, progressiva universalização do ensino médio gratuito, também na redação número 14 de 96. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Também está escrito na Constituição. Inciso 4º, educação infantil em creches, pré-escola, a crianças de até 5 anos de idade. No seu inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. É importante a gente ver aqui que nós temos aqui as modalidades da educação de jovens e adultos, já citados aqui em cima, que na idade própria, também é de obrigação que o Estado ofereça para quem não conseguiu fazer na sua idade própria, o nível de educação, e que não fica também só na questão dos anos iniciais, que elas possam ser constituídas também no nível superior, inclusive dando também aqui aos portadores de alguma deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso não significa que também o Estado não possa financiar na rede privada, onde as especializações, elas têm um certo custo, para ter esse atendimento qualificado. No inciso 6º, oferta do ensino noturno regular, adequação às condições do educando. Então, horários diferenciados, material diferenciado, no ensino regular, da educação do educando noturno, porque geralmente são pessoas que de idade mais são jovens, são adultos e inclusive idosos, que precisam realmente de um material de estudo mais adequado para a idade,
né? Precisa de professores com formações específicas para atender esse público. Atendimento no inciso sétimo, atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Né? Olha que importante. Atendimento educando, né, a todos os educandos, né, com essa questão de programas suplementares. Então, vários os estados e municípios, geralmente, eles oferecem, né, para esses estudantes da educação de jovens e adultos, né, material que tem que se oferecer um material adequado, né, uma boa formação e todos os direitos que o aluno dito daqui da idade apropriada, da educação infantil, do fundamental, todo o direito que eles têm, essa clientela também de alunos, esses alunos também que são atendidos na educação de jovens e adultos, como na educação especial, também tem esse direito ao transporte, a uma merenda de qualidade, né, aos professores com boa formação, né, e também aqui é ressaltado também a assistência à saúde, né? Então é verificado. Já existe no governo federal, inclusive, hoje um programa que parece que tem 11 anos já esse programa da rede federal que são enviados aos municípios e aos estados, né? O programa Saúde na Escola, né? Onde várias áreas são trabalhadas, né? De diagnóstico, para diagnosticar e informar também da obesidade, a alimentação escolar. Então são equipes funcionais que trabalham nessa ordem, desde a questão da orientação, da educação física, o cuidado com a higiene bucal, né, a questão da alimentação, a questão também dos problemas emocionais, cognitivos, né, que possam aparecer. Então tem todo esse arcabouço entre as duas secretarias de educação e de saúde são articuladas para trabalhar, né, as ações. Eles chamam de ações, são 13 princípios de ações, que hoje, inclusive, nesse momento que estão vivendo, já tem também ações para a questão do tratamento da Covid, né, da Covid-19. No parágrafo 1º desse inciso, o acesso ao ensino obrigatório é gratuito, é direito público subjetivo. Então, todos têm direito e deve ser também gratuito, né? A gente deve exigir dos governos a gratuidade, inclusive não só ser gratuito, como também ser de boa qualidade. O nascimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, isso está no parágrafo 2º, né? Importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, hoje, muita gente não sabe, mas vamos passar aqui a informar que a educação infantil e o ensino fundamental, em sua grande maioria, é de responsabilidade, né, dos municípios, ficando o ensino médio, né, para os estados. Então, o que acontece? Esse financiamento, né, a gente colocou aqui. E existem modalidades também da educação, como a educação de jovens e adultos, a educação para pessoas, né, com deficiência, que tem alguma deficiência, a educação indígena, a educação do campo, né, são especificidades na educação que, sendo o município responsável da educação infantil, tem que oferecer para toda essa clientela, para todos esses estudantes, né, os mesmos direitos que as outras pessoas têm, né? Ainda no inciso 7º, no seu parágrafo 3º, tem a seguinte redação: compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Bem importante esse parágrafo, gente, desse momento de pandemia, onde muitas escolas, né, se organizaram, muitos sistemas de ensino, inclusive municipais, se organizaram para entrega de atividades ou atividades online, e nem todos os alunos ou todos os pais foram em busca desse material, né? É importante que a gente saiba que é obrigação do Estado e da família zelar pela educação, né, do cidadão ou
do caso dos pais ou outro responsável, né, do seu filho, para quem, do aluno a quem é de responsabilidade. Então, é de corresponsabilidade da família e do poder público, que seria no caso a escola pública, né? Esse recenseamento, saber aonde estão esses alunos. Então, muitas vezes quando o pai não vai buscar atividade, o que a escola faz? Ela faz uma chamada a esse pai, ela entra em comunicação com essa família para saber o que está vendo, por que essa criança não está indo buscar, ou por que o pai não está tendo acesso a esse material, né? E saber e procurar junto à família sanar o problema. Né? Sanar o problema, tanto a família não pode negar a escola, como a escola também não pode negar, né? A família. Então é uma inter-relação para dar sustentação à aprendizagem desse estudante. Esse artigo 208 da Constituição é muito interessante a gente ver que não existe assim uma organização, né? A gente começa falando do seu inciso primeiro e já começa falando do ensino fundamental, quando por sequência deveria se falar antes, inclusive, da educação infantil, né? Existisse uma ordem da educação infantil, fundamental anos iniciais, fundamental anos finais, depois o ensino médio, depois também as modalidades, né? No caso a educação de jovens e adultos, a educação na modalidade de educação especial, né? Na educação especial e da educação do campo, da educação quilombola, né? E várias outras modalidades, né? Da educação indígena, né? Todas essas modalidades de ensino deveriam estar, né, sequenciadas nessa organização. Mas é importante, já que é direito de todos a educação, que as pessoas interessadas, quando essa oferta quando essa obrigatoriedade não é ofertada, ou quando ela é ofertada e não tem qualidade, ser denunciada, né? Através de Ministério Público, aos próprios órgãos competentes da questão do município, do estado, né? Quais seriam os órgãos de fiscalização, né? Nesse caso, seriam os conselhos de antemão, os conselhos, inclusive o próprio conselho tutelar, né? E os conselhos de educação, para que as famílias e as pessoas interessadas, né, fossem em busca da obediência à lei, né? Da obrigatoriedade da oferta pelo poder público desse direito, né? E ao mesmo tempo exigir também essa qualidade, né, de participação, que a cidadania se faz muito através da educação. Então, se essa educação ela é de qualidade, ela na verdade vai financiar, né, esse financiamento, a vida pública desse estudante, melhoria, né? Melhoria de vivência, de relações, da saúde, da questão do emprego, né? Toda essa emancipação, né, política de direita, de cidadania, estará presente numa educação de melhor qualidade. Então a gente busca sempre estar revendo alguns conceitos, porque para muita gente a educação pública é grátis, né? Não se paga nada, não. Sim, nós pagamos impostos, nós devemos, o Estado devolve através do serviço público, né? De segurança, de habitação, de saúde, da própria educação, né? E deve ser dever do Estado, mas a exigência também é feita pelo próprio cidadão, que participa desse processo, né? E num país democrático, essas relações elas se descentralizam, né? Alguns órgãos. Então, toda a Secretaria Municipal de Educação, como a Secretaria Estadual de Educação, né? Como o próprio MEC, todos esses órgãos elas têm ao seu lado conselhos, né? Inclusive, quando a gente fala aqui do direito ao transporte, os municípios devem ter seu conselho que trata sobre o transporte público, que é ofertado aos alunos, aos estudantes daquela localidade, né? Quando se fala da alimentação, existe também a CAI, né, que é o Conselho de Alimentação Escolar, que também trata sobre a qualidade dessa alimentação,
né, o que pode ser comprado, o que deve ser servido nessa alimentação escolar, né, preservando a questão da saúde, já que nós estamos num momento mundial, né, da questão do aumento da obesidade, né, então a saúde também nutricional é importante. E como outros conselhos também, como o próprio conselho do Fundeb, que vai ver aí a questão dos planos de carreira dos professores, que vão analisar a questão da formação desses professores, né? Como que essa qualidade está. Como também, outro conselho muito importante, inclusive nesse momento de pandemia, eu já tinha comentado antes, em outra fala da gente, né? É o conselho que faz com que a legislação seja realizada ali, né? Ele não é legislador, ele é fiscalizador né? E ele monitora a legislação educacional para que ela aconteça nos municípios. Então todos esses direitos que nós já estamos revendo aqui na Constituição Federal, já é lei da Carta Magna, então a gente tem que se assegurar, né? Que maravilha que tenhamos assim uma legislação tão clara, que lá na frente vai dar pauta também para criar uma lei mais específica, aqui que está de uma forma geral, né? Que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, que depois a gente vai estar lendo alguns artigos também, para não tornar repetido, mas é importante que a gente reconheça, né, essa legislação como ponto crucial para nosso desenvolvimento, tá? Então a gente fica por aqui. Falando sobre educação com Sandro Lira. O Falando sobre Educação vai ao ar todas as quartas-feiras às 10 horas, aqui na maravilhosa web rádio Carvalho News. Se você quiser falar comigo ou me fazer alguma pergunta, me mande um e-mail para radiocavalhonews@gmail.com, me dizendo seu nome e a cidade de onde está falando. Até a próxima! Falando sobre educação com Sandro Lira.